Aline, Lia, um prazer recebê-las, as duas aqui no Bom para Todos. Boa tarde para as duas, e já vou começar com a Lia, pedindo para que a Lia explique, então, do que se trata essa campanha, que tem nome A Dignidade Não É Provisória. Ela nasce, inclusive, né, Lia, de um trabalho de monitoramento e de denúncia sobre ilegalidades em prisões provisórias de mulheres negras. Explica melhor para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, Thalita, essa campanha ela surge dentro de um marco, de um projeto que, sim, tem um propósito ainda mais amplo, que é realmente de incidir sobre o legislativo, o executivo, o judiciário, mas também sensibilizar e incidir junto à sociedade civil organizada e às familiares e pessoas sobreviventes do encarceramento, especificamente e principalmente mulheres que sobrevivem ao cárcere e ao cárcere provisório. Então, essa campanha vem com essa marca que nasce em 2018 e 2019, também num projeto em parceria apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, realizado por Crioula, em que Crioula conseguiu mapear a área de incidência, conseguiu compreender e se aproximar ainda mais de um problema que se apresentava historicamente para mulheres negras, fosse como familiares de pessoas encarceradas, fosse como próprias sobreviventes do cárcere. Então, se colocou para nós a urgência já em 2018 de enfrentar esse tema de uma maneira mais próxima e mais efetiva na incidência, na mobilização e no fortalecimento de ativistas dentro desse campo. E aí, em 2020, a gente começa a planejar um novo projeto depois de uma série de mobilizações e de fortalecimentos com construção de material informativo, cartilhas, ciclos de debate, escutas de mulheres em situação de prisão provisória. Em 2020 e 2021, em uma nova edição desse projeto, a gente se volta numa visão mais externa, construindo uma vitrine de incidência também sobre os órgãos institucionais, do executivo, do legislativo, principalmente, mas também da administração da Justiça, e voltamos dentro desse propósito à construção dessa campanha, que é informativa, que é formativa para a sociedade civil organizada, mas que tem como propósito, ao final, a sua conclusão, e nós estamos entrando na terceira semana da campanha, construir uma agenda, né, a partir dos informativos que nós lançamos durante esse período de campanha, construir informativo em agenda para a entrega a mandatos e outras instâncias das institucionalidades que foram mapeadas durante a nossa construção do plano tático de incidência. Então, essa campanha tem esse propósito, esse marco, né? E traz esse nome justamente para dizer como e denunciar como a prisão provisória tem sido violadora de direitos e como também não é possível falar de dignidade se a gente tiver um sistema prisional que superencarcera mulheres, que superencarcera pessoas com base em raça, gênero, identidade de gênero, reforçando as estruturas de opressão e de desigualdade no Brasil. Ô, Lia, só para que a gente entenda melhor essa questão das prisões provisórias, a gente deu esse número altíssimo, né, de 1/3 dos encarceramentos são dessas prisões provisórias hoje no país. Por quê? Por que tanto? Por que essa demora? É um problema que a justiça tem para julgar esses casos e para dar andamento nesses casos e, portanto, essas prisões provisórias são mantidas por muito tempo? O que acontece? Olha, Thalita, esse não é um problema meramente de gestão, de administração da justiça. Isso é uma característica do Estado brasileiro, que é de controle de vidas, que é de controle de determinados grupos populacionais, entre eles os grupos de pessoas negras, e é especificamente pensando o racismo como estruturando a quem vive, como vive, aonde vive e também a serviço de que vive. E aí o Estado se apresenta e se reformula dentro do marco do Estado democrático de direito a partir de outras ferramentas de controle, ainda no início do século XX, principalmente, e o cárcere é uma dessas ferramentas de controle. E aí, com um marco posterior, já no final da década de 80, início da década de 90, com as inúmeras iniciativas de uma política de drogas que amplia o encarceramento, que amplia as ferramentas do cárcere, o superencarceramento
se coloca ainda como uma marca ainda mais central como forma de controle de vidas, principalmente voltados para a população negra jovem e agora, de maneira mais recente, para a população de mulheres. A gente pode retornar aí num histórico de pelo menos 15 anos em que o encarceramento de mulheres tem crescido de maneira assustadora, mais de 600%. Esse dado parece até superlativo, né, quando a gente olha assim, mas é exatamente o que ele evidencia. Esse encarceramento não é uma mera questão de gestão ou de demora da administração da justiça, mas sim uma escolha deliberada da política nacional de justiça para encarcerar pessoas, para encarcerar mulheres. Então, esse olhar atento, sensibilizando a sociedade de que não se trata de um encarceramento necessário, que existem alternativas recomendadas, estabelecidas em normas internacionais, recomendadas, estabelecidas em normas nacionais, em notas técnicas, em regulamentos, inclusive construídas junto ao movimento social, coloca para nós que existem alternativas a essa prisão, né? Agora, o que não é alternativo para nós é a dignidade, é a vida, é o bem viver. Isso não pode ficar suspenso em razão de um Estado que está voltado a não promover a vida, a não promover a justiça. Sim. Aline, tudo isso que a Lia expõe, né, ela traz inclusive como denúncia, é essa questão do racismo estrutural que existe no nosso país em várias estruturas, em várias instituições. E vocês discutem sempre essa questão no Fundo Brasil, né? Inclusive, os editais que vocês lançam passam por esse questionamento em relação ao racismo estrutural que a gente tem aqui no nosso país. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse cenário, sobre como o Fundo Brasil atua, inclusive, nesses questionamentos, nesse tipo de denúncia. Bom, primeiro, obrigada. Queria agradecer a Lia pela presença, queria agradecer a Thalita por essa parceria de longo prazo. Bom, o Fundo Brasil atua primeiro, né, em relação específica a esse projeto, nós temos a nossa linha, que é a linha de justiça criminal, que ela tem já 10 anos, e é uma linha que apoia organizações que lutam contra o pelo desencarceramento, na verdade, contra o encarceramento em massa, e pela superação de uma cultura punitivista no Brasil, entendendo que a gente precisa oferecer condições necessárias para a emergência de novos atores, de novas atrizes, sobretudo de organizações mais próximas à base, para que a gente possa discutir o campo da justiça criminal e possa visibilizar a luta antiprisional. Para as pessoas terem uma noção do que a gente está falando, né, como a Lia falou, o encarceramento feminino no Brasil ele cresceu mais de 600% entre os anos de 2000 e 2016, e 74% dessas mulheres são mães, 75% cometeram crimes sem violência, né? A gente está falando de mulheres negras, né? 57% dessas mulheres são negras, mais de 60% das mulheres hoje no sistema prisional não complementaram o ensino médio, não tem sequer um ensino fundamental. E quando a gente fala desse dado de presos provisórios, que é uma linha que o Fundo Brasil trabalha, né, no combate ao preso provisório, a gente está falando de pessoas que estão presas, ou seja, estão privadas da sua liberdade sem julgamento. Elas não foram julgadas, não há provas processuais, não há uma condenação que justifique, né, a condenação dessas pessoas. Então, essas pessoas estão respondendo esse processo privadas de sua liberdade, ou seja, encarceradas, presas, e muitas vezes acontece, elas vão ser julgadas e vão ser julgadas inocentes e já perderam ali uma parte de suas vidas, já tiveram suas famílias desestruturadas naquele momento da prisão. E o Estado brasileiro tem abusado da prisão provisória enquanto instrumento e tem feito, né, tem prendido mulheres negras, pobres, com baixa escolaridade, e negado a elas o julgamento. Então, o Fundo Brasil tem esse apoio específico, que é o apoio que a gente trabalha na campanha do Crioula, que na verdade, que a gente apoia o projeto de Crioula, que é o dos Direitos Humanos e Justiça Criminal, e o nosso objetivo é o enfrentamento às violações de direitos humanos decorrentes do processo de encarceramento em massa no Brasil. A gente tem apoiado, nesse momento, nesse último eixo, 15 iniciativas, em 2 eixos de trabalho. O primeiro é o combate ao uso arbitrário de prisão provisória
e o segundo é a garantia dos direitos de egressos e egressos do sistema prisional. A gente também tem uma outra linha de enfrentamento ao racismo a partir da base, onde a gente também trabalha com combate à seletividade penal. Eu sempre convido todo mundo a entrar no site, inclusive do fundobrasil.org.br. Essas iniciativas estão listadas lá, você pode ter acesso a quem são essas organizações que recebem ajuda do Fundo Brasil de Direitos Humanos e conhecer melhor a atuação, inclusive, dessas organizações. Com isso, eu volto, inclusive, para a Lia, falando sobre a atuação do Crioula, porque vocês estão agora com um podcast que chama Tô Solta, que traz um pouquinho de histórias de mulheres egressas da prisão, elas mesmas que contam essas histórias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o podcast, sobre essas histórias, sobre o que o público amplo, de fato, ouvindo esse podcast, vai poder trazer, tirar ali como uma mensagem. Conta pra gente, Lia. Então, Thalita, a série Tô Solta, que é uma série do Crioula Pode, que é uma plataforma que nós temos dentro de Crioula, que visa democratizar a informação através de podcasts, através de difusão de áudios informativos em saúde, em enfrentamento ao racismo, em promoção de bem viver. Essa série em específico, ela tem algo muito sui generis, muito específico, que ela vem primeiro como uma atividade dentro desse projeto, né, Justiça para Mulheres Negras, Justiça Racial, Reprodutiva e Social para Mulheres Negras em Prisão Provisória. E qual foi o propósito inicial dessa atividade? Primeiro foi dialogar de uma maneira mais próxima com mulheres que estão na luta diária e na base, enfrentando a situação do cárcere, né, ou enfrentando a situação do encarceramento de suas familiares em prisão provisória. E aí, dentro dessa proposta de uma construção de um planejamento conjunto, de uma atividade que pudesse aproximar a sociedade, o diálogo da sociedade com o que elas e as histórias que elas têm para contar, nós construímos uma possibilidade de um curso que antes era um sonho, e aí ele se concretizou dentro desse projeto, que é um curso que tem a formação técnica e a formação de conteúdo, conteúdo em raça, gênero e desencarceramento, e a formação técnica para a produção de podcasts e manuseio dessas plataformas de gravação e edição de áudios em podcast. Então, as mulheres das quais você ouve a voz, vocês ouvem a voz quando acessam lá os 3 episódios, né? O terceiro vai entrar nessa próxima semana agora, mas quando acessam os áudios, são as mulheres que também receberam essa formação, que aprenderam a produzir e a falar em uma nova plataforma, a contar suas narrativas e suas histórias em uma nova plataforma. E, bom, o propósito maior dessa iniciativa é primeiro trazer a possibilidade de uma nova ferramenta dessas mulheres, fazendo o manuseio de uma nova ferramenta que permita elas dialogarem, abrirem mais fissuras de diálogo com o público amplo, então com o público que acessa áudio, que não necessariamente está mobilizado na temática de olhar a situação anticárcere, mas que acessa plataformas digitais e gosta de ouvir podcasts e pode acessar e se informar e descobrir a história dessas mulheres, e descobrir que a história dessas mulheres é a história das mulheres negras no Brasil. E que pode ser a história de tantas outras mulheres que estão próximas a eles e a elas. Então, esse era o nosso propósito maior, possibilitar e trazer ainda mais ferramentas na luta estratégica de narrativas dessas mulheres que estão no ativismo anticárcere para dentro e para a realidade da sociedade ampla. Então, nisso ela converge com o propósito também da campanha Dignidade Não é Provisória, informando num formato diverso, para além do formato visual, né? Mas audiovisual. Então, esse era o nosso propósito maior. E aí, ao final do lançamento dessa campanha, e que vem junto ao Tô Solta, né? Ao lançamento da série Tô Solta, a gente tem como propósito continuar difundindo e também ampliando as possibilidades de aprofundar a formação em manuseio de novas plataformas para esse grupo de mulheres e para outros grupos de mulheres que estejam na luta anticárcere. O podcast está no Spotify, né? Eu sei que tem vários podcasts que trazem histórias assim de vida, e então esse é mais um deles. Acho que é super válido as pessoas realmente ouvirem e essas mulheres contando as histórias delas. Tem alguma história que te marcou mais, que você poderia trazer um relato rapidinho aqui pra gente, Lia?
Sim, claro. Essa história é a história, inclusive, de uma ativista muito companheira nossa, desde 2018. É uma história que marca, porque foi uma mulher que vivenciou diversas violências, uma mulher negra de pele retinta, dentro de um contexto já de violações anteriores ao cárcere, que é encarcerada em prisão provisória por mais de uma vez. Tem 2 de suas gravidezes dentro do sistema prisional, passa por violências e por experiência de quase morte, né, que chamamos no contexto de saúde sexual e reprodutiva de near miss. Ela passa por uma experiência de quase morte materna, quase perde a sua filha também, ou seja, também é vítima de violência obstétrica, ou seja, passa por todas essas violências. Entretanto, e talvez não seja, entretanto, a melhor conjunção, mas justamente em razão da sua história de vida e da possibilidade de olhar criticamente o instrumento que a aprisionou, ela se torna uma ativista, ela se torna uma mobilizadora de outras mulheres, ela se torna uma mãe não só das suas filhas biológicas, mas uma mãe que adota crianças hoje, que promove justiça dentro do seu contexto comunitário e mobiliza outras mulheres para estarem nessa luta e para ouvirem também a sua história. E incide no judiciário, no legislativo e no executivo. Então, essa história está no primeiro episódio e vale muito a pena todos ouvirem. É emocionante, ouçam e reproduzam e compartilhem também essas histórias que estão lá apresentadas no Tô Solta. O Tô Solta, inclusive, o nome foi escolhido por elas, justamente com essa significância de que o Tô Solta coloca uma série de liberdade e realoca a esperança pela liberdade também através da luta. Que ótimo. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, entrarem nas redes de Crioula. Então é crioula.org.br e tem um @ONGCrioula também no Instagram para vocês se informarem sobre todas as ações, sobre a atuação de Crioula realmente, tá bom? Só para fechar com a Aline. Aline, como as pessoas podem ajudar o Fundo Brasil a continuar auxiliando os projetos como Crioula, por exemplo? Conta pra gente. Bom, gente, a gente atua como uma ponte, né? Fazendo um elo entre organizações locais, organizações de base e potenciais doadores. Nosso objetivo é viabilizar projetos de defesa de direitos humanos com recursos que são doados por indivíduos, por empresas e por instituições. É importante dizer para as pessoas que quando a gente fala de organização de base, a gente está falando de organizações locais, organizações negras formadas por pessoas negras, indígenas formadas por pessoas indígenas, de comunidade favela, formadas pelas comunidades, pelas favelas. E a ideia é fortalecer a atuação desses grupos que trabalham nessas causas, potencializando as ações por meio de recursos financeiros, mas também por formação técnica, política e possibilidade de articulação, de atuação em rede, né? Para fazer parte desse processo, a gente convida vocês a conhecerem nosso site. Fundo Brasil fez 15 anos ano passado. Acessar o nosso site, as nossas redes sociais, divulgar nosso trabalho, também para aqueles que podem, né, ajudar doando também para que a gente possa repassar esses recursos e apoiar as outras organizações. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma propaganda rápida. A gente está com o edital aberto, que é o edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base, 2022, e ele está recebendo propostas para fortalecimento de organizações no apoio à luta antirracista. As inscrições vão até dia 7 de julho, o resultado sai dia 1º de setembro. Nesse edital, a gente vai doar um total de R$1 milhão para pelo menos 20 iniciativas de base focadas em defesa de direito da população negra. E aí, cada organização pode receber até 50 mil. Então, a gente pede apoio também divulgando esse edital e convidando as organizações negras, as organizações de base antirracistas, para se inscreverem no edital. É isso, obrigada. Tô sem som. Eu fico tossindo, pessoal, e daí eu multo para minha tosse não aparecer. Desculpa, pronto. fundobrasil.org.br, pessoal. Aliás, se vocês conhecem alguma organização que atua nesse sentido que a Aline descreveu para a gente, manda o link, manda o fundobrasil.org.br para que essas organizações possam ser contempladas com essa ajuda financeira que a Aline coloca aqui para a gente. Aline, Lia, muito obrigada. Sempre um prazer receber o Fundo Brasil e os convidados aqui do Fundo, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.
Obrigada.